Oi, Aí! tudo bem, Mauro? Bom, E aí? ao vivaço, vamos lá. Tá Ao vivo. funcionando. Pessoal, esse é o Mauro. Ele é guia de turismo, igual eu. E ele tem um tour aqui em Curitiba que chama o Tour das Lendas. Curitiba tem muitas lendas, né, Mauro? Acho que Curitiba é uma lenda, né? a mais famosa delas é a qual? Olha, uma das mais famosas é a lenda da Loira Fantasma, né? Inclusive, eu não sei, eu moro bem perto de onde acontece a lenda, né? Na verdade, onde ela termina. Onde termina? Ela começa no cemitério municipal e vai terminar no Abranches, né? Hum, A gente não tem o Interhospitais aqui em Curitiba, a linha Interhospitais, então essa linha é Intercemitérios, né? Não, brincadeira. entendi. Na verdade, a lenda da loira, ela pegou um táxi no centro da cidade, né? E pediu para descer no cemitério do Abranches. E Uhum. o taxista, então, pegou ela, trouxe até o cemitério, até a frente do cemitério. Quando ele olhou para a parte de trás para pegar o dinheiro, a loira simplesmente tinha desaparecido e ele ficou na mão, né? Porque a loira virou um fantasma, virou uma assombração dentro do cemitério e ele ficou sem receber o dinheiro da corrida. Verdade. E dizem que essa loira morreu dentro de um táxi, né? Morreu dentro de um táxi, exatamente. Que Então, ela né? foi abusada. O legal das lendas é que assim, elas têm são várias variantes, né? Aham, Então, assim, cada um pode entrar, mudar alguma coisa da lenda. Então, alguns dizem que ela foi maltratada pelo taxista, então ela morreu dentro do táxi, então ela fica assombrando os taxistas, aham. né? E por aí vai. Então, tem várias nuances a lenda muda um pouquinho de versão para versão, né? Uhum. Então conta pra gente como é que é essa história do tour que você resolveu fazer, um tour das lendas em Curitiba, né? Isso mesmo. Então, o tour ele começou lá atrás, né? Vamos voltar lá em Som. Peraí que o 2017, pessoal na pediu para verdade. aumentar o som. Mauro, você aumenta o Ixi, seu tá som baixinho. aí? Que o pessoal diz que Ixi, tá aumenta baixo. aqui. Só se eu fizer o seguinte, pera aí, deixa eu Coloca mudar ele mais. alguma coisa aqui. O Celo Será que assim vai melhorar? Vamos ver. Tive que fazer uma engembração aqui. Vamos lá. melhorou Melhorou? o som, Bru? Alguém responde aí no chat pra gente. Como é que tá o som aí, gente? Que minha voz é feia. Não. Melhorou? Vamos ver. Então, ó, agora eu tô falando grudado no microfone. Agora Acho não que tem como melhorou. Aí, mudar. melhorou. Boa. Olha, o Tarsila tá passeando no. Tá legal isso aí, tá bacana. Legal. Boa. Bastante gente. Então, né? O que que acontece? Tour de lendas urbanas. Ah, viu? Não, é que eu tive que fazer um apoio pro celular aqui. E aí a gente teve que dar uma mudada na coisa. É, Tudo ele começou lá no curso de guia, então lá em 2018, Uhum. e com a ideia, né, da matéria da Tarsila, inclusive, já que ela tá online, vamos puxar a sardinha pro lado dela, né? Oi, E Thales. vamos, né, e a gente ia fazer uma visita guiada pela cidade, né? Sim. E cada um desenvolveu um tour. E eu Isso, resolvi contar um pouco da história da minha família e do que eu vivi durante muito tempo, de algumas viagens que eu fiz, né? Então, juntando um pouco de cada coisa e mais uma grande inspiração que eu tive, que eu gosto sempre de citar a fonte, que é o livro da Luciana Malon, que é o livro de lendas urbanas de Curitiba, né? é maravilhoso. E Acho que depois a gente o- pode pôr ele ali. sim, aham. O Paulo. E algumas lendas, né? Então, como eu tinha algumas lendas do livro dela, a gente juntou um pouco do tour, juntou um pouco das lendas e resolveu criar todo esse tour, né, de 2 horas de duração, 2 horas e pouco de duração pelo centro histórico da cidade, né? Claro que assim, uma das partes mais legais que eu gosto de contar, que uma das coisas que me inspirou é o fato de eu ser neto, sobrinho e afilhado de coveiro, né? Ui, Não, todo não é mundo, ruim, é legal. todo mundo é coveiro. Não, eu sou neto, sobrinho e afilhado de coveiro. Ah, entendi. Só um pouquinho, só um pouco da família, né? O resto não. O resto é normal. Não, mas é uma profissão digna, mas eles devem ter Claro, histórias, né? sim. E o que mais que eu posso falar?
Então, assim, o tour ele tem umas 2 horas e meia de duração, Aham. né? E a gente vai passando ali, começa lá em cima do Belvedere. Olha lá, o cara já fez 3 vezes o tour. É que o Daniel já é prata da casa, o Daniel é quase lenda já. É... E o tour ele começa lá em cima no Belvedere, né? Uhum. E aí a gente vem descendo por todo o centro histórico, ali vai até a Praça Tiradentes. Da Praça Tiradentes a gente vai até a Federal, e da Federal mais uma pernadinha até Osório, né? A gente Então, termina então na Praça Osório. para quem não é de Curitiba, tem ali um pessoal que não é de Curitiba, é o centro histórico, é o calçadão da Rua Isso, 15, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, sim. tem um vídeo meu que eu falo sobre essa linha Pinhão, sobre esse caminho histórico de Curitiba. Depois, se quiser, a gente pode retomar isso. Uhum. É, e aí a gente, então dá essa voltinha básica, dá uns, né, eu não vou assustar, né, dá uns 2,5 km a Uhum. 3, né? Mas eu brinco que é barranco abaixo, então é mais fácil, Porque né? desce, né? Isso, exatamente. A gente começa no alto, né? Então começa lá já lá no Belvedere, que é um dos pontos mais altos na época da cidade, né? Na Curitiba de antigamente, né? E aí vai até o ponto final, que é a Praça Osório, né? Que se fosse traçar uma linha reta era muito mais perto, mas se não der essa volta não tem graça. É verdade. Tem que saber onde é que está o caminho legal, onde estão as lendas, né? Exatamente. Sim. A ideia do tour é isso, E é passar por lugares que tenham histórias macabras. isso, não só histórias macabras, porque assim, Não quando a só. gente fala de lenda, não, claro, porque a gente vai falar de fatos históricos também, Uhum, né? O tour a gente conversa um pouco de cada coisa. Então, claro, o foco são as lendas urbanas. Mas você sim. passar na Rua 15 e não contar um pouco da história da cidade, por que ela se chama 15 de novembro, não tem Aham, graça, entende? Ou passar por pontos que a gente passa todo dia durante o dia e que à noite passam desapercebidos, uhum, né? Então, esse que é o legal da história, é você olhar Curitiba com outros olhos, uhum, né? né? Então, tanto o pessoal às vezes pergunta, tá, mas a maioria das pessoas que faz o tour é turista? Não, a maioria das pessoas do tour são de Curitiba, Uhum. né? Então, a pessoa às vezes, eu brinco, quantas vezes, vamos fazer uma pergunta pro pessoal aqui, quem é de Curitiba? Quantas vezes vocês passam pela Rua 15 por dia? Né? E Agora não, porque tá todo mundo em casa, né? Agora não dá para passar. Mas normalmente, quantas vezes vocês passam pela Rua 15 por dia? uhum. Né? Tem gente que atravessa a Rua 15 3 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia, né? E não Uhum. presta atenção em detalhes que quando a gente passa a noite a gente mostra, né? Então esse que é É, o porque bacana do tour. e a cidade é diferente à noite, né? Porque para quem não é de Curitiba, ali tem o pessoal de Bauru, de Quintana. Curitiba, Uhum. a Rua 15, ela é um centro comercial. Então à noite ela tá Sim, fechada, né? sim, Então ela é muito diferente quando a gente está andando à noite nela. sim. Inclusive assim, né? Um dos pontos que a gente passa, eu brinco que tem gente que não passa nem de dia, né? Uhum. Então quando a gente passa a noite, o pessoal fala, gente, dá para passar a noite que dá, tranquilo, vamos embora, É verdade. né? Tem uma parte ali da Murici, né? Se eu não me engano, que a gente desce do Belvedere, aquela ruazinha ali, eu achei trash. Não, mas não, aquela é tranquila. Olha lá, que nem ó, a Elo perguntou ali se a gente inclui fatos reais. Então, a gente fala de alguns fatos antigos da cidade, né? Então, a gente vai falar ali, por exemplo, do que aconteceu da Maria Bueno. Lá no final, às vezes, a gente dá uma falada da Maria Bueno quando dá tempo, né? Quando o turno não Uhum. termina tão tarde. A gente fala de lendas urbanas vivas, né? Sim, A gente tem 2 lendas urbanas vivas na cidade, né? Uma delas está meio desaparecida. A tá, outra a gente vê de vez em quando na televisão, né? Tá com frio, não pode tá. sair da cidade, né? Mas assim, a gente fala não de assassinatos, a gente fala, claro, vai falar do que aconteceu na cidade mas assassinatos em si não, né? Ah, ó, alguém já deu spoiler ali. Olha o mesmo, é esse mesmo. Olha o man, exatamente. Ele é uma das Esse está lendas. meio escondido ultimamente. É porque ela mora, É, olha o menos. Ela deve estar né, vendo. então. Ele mora aqui perto de casa também. É. Né? Então, assim, o legal do tour é esse, a gente falar desses casos e causos, né? E Uhum. claro, eu vou contar da história também. Né? Então a gente fala ali da viagem histórica do Barão de Serra Azul, né? Quando ele foi, entre aspas, largado na Serra do Mar, Ah, né? conta. Ó, a história do Zumiro também a gente fala,
né? O Zumiro também é outro que é bem legal, que eu gosto bastante de falar, mas eu gosto de falar no tour, né? Porque E daí tem o lugar certo para parar, para falar do Zumiro, né? então, do Pirata, E quando eu fiz com você, um adendo. Você conta de um ah, jeito. Eu trabalho com crianças. Então eu conto aham. diferente, é o que você falou. As lendas Sim, pode mudar ela para o contexto que a gente está. Então, a lenda exatamente. Piratas do Miro que eu conto é diferente da lenda que você conta, Sim, por causa do com contexto que a gente certeza. está contando a lenda, né? Exatamente. Aham. Né, às vezes o pessoal pergunta, mas por que você faz esse tour à noite e tal, sábado, sexta-feira de noite? Eu falei, gente, vai fazer um tour de lendas urbanas na sexta-feira de tarde, não dá. Né? Sábado à tarde, o sol não tem graça de fazer, né? Hã? Então a gente faz à noite já para poder, né? Esse é um dos pontos que eu já sempre coloco, né? É verdade, isso é importante. O que mais? Você quer Ah, falar? você que manda, eu sou teu convidado hoje, eu tô sendo Ah, sabatinado aqui. eu vou começar a querer saber das coisas aqui. É, Eu só não vou fazer spoiler de lenda, porque senão não tem graça. alguém ali perguntou como foi fazer o tour. Para mim foi muito legal. Perdi a pergunta, mas eu vi. Para mim foi muito legal, muito bacana, porque, como eu digo, eu explico Curitiba, explico a Rua 15, o porquê do nome da Rua 15, conto as histórias em um outro contexto, né? E você não, você conta as histórias à noite, diferente. Então, para mim foi muito legal e eu Sim. consegui agregar coisas do Tour das Lendas no meu tour também. Uhum. A minha lenda preferida é, eu gosto muito da do Pirata Zumiro, porque é que eu conto, né? Então eu posso até contar ela do jeito que eu conto, Só, diferente da tua, viu, porque eu Thaís? Só conto deixa eu ali. A da Heloísa perguntou Reitoria. ali se a gente tem casa mal assombrada, né? A gente tem Nossa, algumas casas mal assombradas, não no centro histórico. No centro histórico a gente tem um museu mal assombrado, né? uhum, Depois lá no final eu vou falar dessa história do museu, mas a gente tem lá para a região do Batel, ali a gente tem uma das casas do Batel, ela é mal assombrada. Então a gente tem casa mal assombrada, a gente tem um colégio mal assombrado, viu, Elo? Ela vai saber do que eu estou falando. E todo o que eu tenho, por exemplo, a gente brinca, né? Todos os colégios que você tem uma linha que vai trabalhar com religião, com alguma coisa, ou que são colégios antigos, né? Eles têm esse quê de mal assombrado, né? uhum, E, e sempre tem. ali a Camila perguntou se criança pode ir, né? Eu sempre coloco, criança pode ir, mas eu vejo assim, criança sempre a partir de 12 anos, né? Por quê? A gente vai andar no Uhum, centro histórico e vai andar, né? Então a criança ela tem que ter a disposição para andar, né? Senão chega no meio uhum, do caminho, tá o pai carregando a criança nas costas, né? E todo mundo cansado e a criança cansada, né? E ninguém uhum. consegue andar muito, né? Ninguém consegue É, curtir muito, na verdade. cansa e a criança se desgasta, né? Eu sei, porque eu faço Exatamente. Uhum. com crianças. Então chega um momento que Sim, eles estão tipo, esgotados já, que geralmente é sim, ali exatamente. e tal. Uhum. Realmente é cansativo. É, outra das minhas preferidas, da Reitoria, que também dizem que é um lugar mal assombrado. Sim. Você Uhum. sabia, Mauro? Eu não sei, eu li esses tempos, não foi nem agora, foi no começo, que as pastilhas roxas que tem na Reitoria eram para uma capela mortuária do Nordeste, que eles tinham construído. Sim, Eu acho exatamente. que tem tanto rolo na Reitoria. Não é, então, diz a lenda que o cara que não recebeu as pastilhas amaldiçoou quem entregou no lugar errado, né? E por conta disso que acontece o que acontece na reitoria. Ó, tem gente aí que estudou na reitoria. Dani, Carolzinho. Não, Carolzinha então. estudou lá. Eu estudei também na reitoria. A gente sempre fica sabendo das histórias da reitoria. Não, mas você sabe que é legal, assim, quando a gente pega o pessoal que estudou na reitoria na década de 70, década de 65, 70, né? Daí a gente começa a contar a história da menina que morreu no elevador da reitoria lá, o pessoal fala, nossa, mas é que não é verdade, né? Se sempre assustam um ou outro e fala, nossa, mas eu vi uma ruiva desse jeito lá. Ah, olha lá, ó. É muito legal. A história de uma mulher fantasma lá. Quando eu comecei, tinha uma história. Tem, exatamente. É de uma ruiva, Carol. Sim, exatamente. História. Uma ruiva da Não, Bíblia. tem várias histórias, tem várias histórias. A reitoria, até o prédio, claro, o prédio histórico da Federal ali, né? O prédio principal da principal também tem. Então a gente tem várias histórias ali que a gente vai contando, né? Claro que a gente não anda até a reitoria, o pessoal às vezes fala, ih, reitoria, nossa, eles vão andando até a reitoria. Não, não assusta ninguém. Né? É Uhum. uma pernada até a reitoria que não É, não compensa, dá. né?
A gente vai só até o prédio histórico, Isso. que é antes do final. Né? A ideia é assim, eu estou trabalhando, né? A gente está aproveitando o momento de pandemia até para trabalhar numa expansão desse tour, né? Fazer algumas novidades para a volta, né? Não expansão em termos de expandir esse tour em si, mas de aumentar ou fazer um roteiro diferenciado pela cidade. Né? Ah, Vai envolver outras nuances, mas é tudo uma questão de estudo que eu estou fazendo ainda, né? Para aham. ver como vai ficar isso na volta. De sair um pouquinho ali daquele centro. Isso, de sair do miolo histórico. Uhum. Né? A Aham. gente vai trabalhar com lendas em si, vai trabalhar com outras coisas, né? Mas vai trabalhar com um projeto um pouco diferente também. É, até porque Né? Curitiba não Mas é. isso é tudo para pós-pandemia, né? É, claro. Mas Curitiba não é só o centro histórico, né? Exatamente. A gente gosta de começar. Eu sempre brinco, eu gosto de começar a falar de Curitiba pelo centro histórico. Mas se você for para os parques, também tem lendas dentro de alguns dos parques da nossa cidade, né? Sim, Alguém fez uma pergunta ali, se passam pela catedral. Sim, a gente passa, né? Passa passa, pela passa. A gente passa na frente da catedral. É assim, normalmente o que acontece, né? A gente passa na catedral quando dá, né? Uhum. É, eu sempre tomo cuidado, né? Porque o que, que acontece? O pessoal tem muita questão da segurança, né? O pessoal sempre me pede, como é a segurança? Porque o centro é assim, o centro é assado. A gente sabe que o centro tem cantos que são um pouco perigosos, né? Uhum. E a gente, pelo menos a última vez que a gente saiu com o tour, né? Antes de tudo isso acontecer, o pessoal falou, mas é questão da segurança. Eu falei, olha, né? Isso é uma coisa que eu sempre levo, então eu vou fazendo o caminho. Se eu vejo que não dá, a gente desvia, né? Uhum. Claro que assim, eu gosto de cruzar por dentro da Praça Tiradentes, então a gente passa pelo lado da catedral, né? Então eu brinco que o canto que a gente não passa nem de dia, que é aquele cantinho da Saldanha Marinha, ali onde tem o Armazém Califórnia, né? A gente passa de noite, e a penúltima vez, se não me engano, que a gente passou, não tinha luz ainda. Então deu um Nossa. tom mais legal ainda para passar, não tinha luz e estava chovendo. É, então a gente teve essas nuances da cidade, né? Uhum. E passou Quando, por dentro da Tiradentes depois. quando eu Né? fiz tour, a gente não passou pela catedral. Então, para quem não é de Curitiba, ó, a Karime também é de Jacarezinho. A catedral, ela fica ali no Marco Zero de Curitiba, na Praça Tiradentes. E a Praça Tiradentes hoje, hoje não, já há alguns anos, ela é um lugar onde tem muito vandalismo, muito morador de rua e muito imigrantes. Na verdade, são refugiados, né? Que saem, eles não têm onde Sim. ficar, eles ficam ali na Praça Tiradentes. Então, realmente, tem vezes que a gente não consegue passar por ali. Eu, com as crianças, também, às vezes, não de dia, tipo, geralmente de manhã, eu não consigo entrar na Tiradentes. E já tem colégio pedindo para a gente cortar a Tiradentes do roteiro, que realmente, infelizmente, temos isso também na nossa cidade, né? Então, assim, a questão de refugiados, imigrantes é até mais tranquilo, né? Né? Até porque assim, eles estão de boa ali, é o canto deles. O que incomoda mesmo é morador de rua, é o pessoal que acaba pedindo, né? Até como o Daniel falou ali, que a gente encontra zumbi no caminho. Isso tem Uhum. bastante. Né? O pessoal às vezes perguntou, esse pessoal, você paga esse pessoal para seguir a gente? Né? Eu falei, não, ninguém é pago, né? É. Eles vão por vontade própria, eles esperam ser pagos, na verdade, né? E assim, não precisa ter medo. Oi? Não, eu tava lendo ali do zumbi. Ah, tá. Né? Então, assim, durante a noite, quem fica na praça é realmente quem não tem para onde ir, Uhum. né? Porque o que que acontece? Tem muito distribuição de sopão na região e tal, então o pessoal espera ali pelo sopão, né? Uhum. Mas ultimamente, assim, quando a gente sai, normalmente a polícia está na região, a guarda municipal está perto, e a gente normalmente, antes de começar o tour, já avisa a guarda municipal, né? Uhum. Então a gente sempre tem esse apoio, não apoio logístico, porque eles não podem acompanhar a gente, Sim. né? Mas eles já sabem que a gente está passando com várias pessoas pela rua, então eles já ficam de olho, né? Então o que já sempre deixa uma segurança mais tranquila, né? E até ali No trajeto. começa o tour, eu não sei agora esse ano como é que tava, Mauro, mas quando o Belvedere estava em restauração, ficava uma guarda municipal bem ali, né? Onde... Sim, sim. Não, agora que o Belvedere está pronto, tem guarda que fica fixo lá dentro, né? Ah, então deve estar bem. Não, tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Eu acho que também era um dos pontos, né, complicados ali à noite. Uhum. É, Nossa, Dance Boy, esse eu quero saber quem é. Vamos incluir. é melhor não saber. Melhor não saber? Ai, ai, ai. É.
Mas tem muita história, muitas lendas também de festas também de Curitiba, dos Dancing Boy. Deixa pra lá. Ah, tá, entendi. É, amigo da mulher da cobra. Ah, tá. Tem coisa que é melhor não saber. Ai, ai. Que mais que a gente pode falar do tour? Então, foi o que eu te falei, eu tô aberto a, né? Que é isso? Deixa eu ver. Alguma história que alguém queira saber aí pra gente? Qual que é a primeira história? Então, vamos contar uma lenda, já que a gente tá falando de lendas. Não vamos contar todas, né? Porque o tour são 2 horas e meia, mais alguma coisa, né? Alguém tá perguntando. Sim, Ah, minha mãe. Histórias macabras do presídio? É verdade, mãe. Tem. Tem umas histórias tem. macabras do presídio do AU. Eu já conto. Deixa eu perguntar essa aqui, depois a gente fala do presídio. Diga lá. Eu queria perguntar, tipo, a primeira lenda que você conta, onde começa, já que a gente falou do Belvedere, né? Sim, aham. A gente tem a noiva do Belvedere, né? É ali onde tem as ruínas de São Francisco, tá, pessoal? Para quem não sabe, esses dias eu coloquei no No meu, alto da feirinha. eu coloquei no meu Instagram a primeira imagem de Curitiba, que era a imagem Uhum, da construção das ruínas de São Francisco, feitas pelo Debré. É nessa região aí. Então vamos lá. uhum. Lá no alto da feirinha, para quem Isso. não sabe. Belvedere. Depois eu ponho uma foto dele. Isso. Então, o que que acontece, né? Antigamente, né, tinha uma menina muito bonita que ela gostava de poesia. E ela gostava de ler poesia no alto do Belvedere, que naquela época era um mirante, né? Uhum. E ela foi prometida em casamento a um velho que judiava, não, só queria saber da menina em si, né? E o padrasto dela forçou ela esse casamento, uma vez que o velho era muito rico, né? E Hum. ela, então, na noite do casamento, ela entrou forçada na igreja, chovia torrencialmente, caíam uns raios na cidade, assim como foi essa chuva desses dias, né? E ela entrou, então, fora de si, porque ela entrou chicoteada na igreja, né? O casamento todo forçado e arrumado. E depois, na tal suposta noite de núpcias, né? O velho estava para lá de Marrakech, e ela aproveitou da situação e fez picadinho do homem, né? O velho estava deitado na cama, ela picou o homem, embrulhou no seu vestido de noiva e saiu correndo para o único lugar na cabeça dela onde ela se sentia mais segura, que era onde? No alto do Belvedere, Ah, era. né? Então ela subiu as escadarias do Belvedere e quando ela chegou lá em cima, o vestido dela enrolou num canto perto da escada e ela caiu então naquele vão que fica no meio da escada, né? E ela passou a noite ali pendurada junto com os restos do marido. Reza então a lenda que ela aparece de vez em quando ali na Praça João Cândido, né? Pegando namorados, noivos e maridos infiéis. Eu sei que tem um monte de gente assistindo em casal agora, cutucando, assim, sabe, do lado, falando, Vamos não, lá, vou te amarrar lá só para ver o que acontece. vamos lá dar uma volta, ver se tá todo mundo bem. Então, né? Normalmente no tudo eu levo a corda junto para amarrar o pessoal lá, tem feito bastante sucesso. É uma boa, né? Deixa a corda lá junto e Só vamos. que assim, a gente deixa amarrado quando volta, não tá mais lá. Então não sei se a pessoa fugiu, né? Ou se realmente a loira levou, né? Então é uma coisa meio. Teste de fidelidade, é isso aí. Exatamente, Marcelo, exatamente. Vamos fazer uns vídeos, deixar salvos os vídeos. E dizem também que os corpos, tem muitos corpos que ficam pendurados até hoje, e à noite, quem anda por ali, né? Reza a lenda que vê e enxerga esses corpos que tem pendurados. Ah, sim, porque antigamente, né? Antigamente ali o pessoal dizia que era o Morro dos Enforcados, né? Porque era o Ai, ponto mais alto da cidade. aham. Então o pessoal, né, na época que ainda existia a sentença de morte no Brasil, pena de morte no Brasil, né? Eles enforcavam as pessoas e deixavam elas no ponto mais alto da cidade para mostrar que elas estavam erradas. Então, às vezes, ficavam uns 2, 3 dias ali, e por conta disso que aquele lugar ficou chamado de Morro dos Enforcados. Ah, o Morro dos Enforcados. É isso aí. Eu sabia dessa também, dessa parte do povo pendurado nas Sim. árvores, que até hoje quem passa lá fala que vê gente pendurada nas árvores. O pessoal, assim, o pessoal atribui um outro bosque, fica aqui na região do Bacaxiri, na verdade, Boa Vista, Bacaxiri, que é o Bosque Lutero, né? E alguns dizem que ali realmente é o Bosque dos Enforcados, né? O pessoal já viu assombração ali e tal, o pessoal volta e meia vê fantasma no bosque, por conta
do fato de já ter gente que morreu enforcada ali, né? Que já se enforcou dentro do bosque, né? Então o pessoal atribui que ele volta e meia tem algumas almas penadas rodando, né? Ai, ui, gente, eu não sou muito fã de Ah, dá alma. para visitar, quem quiser, né? Quem quiser ir um dia aí, é no Bosque Lutero. Isso, Lutero. o Bosque Lutero fica no Boa Vista. Fica perto da Carol aí. O que eu Fica ia na falar de... Holanda, ali bem na esquina da Holanda. Ah, outra coisa que eu ia falar de bosque, no Bosque do Papa, também falam que aparece o Papa, né? E Nossa Senhora também. Quando eles estão rezando às 3 da tarde, dependendo da luz do sol que bate na estátua. Não lá no meio do parque, mas nas Uhum, trilhas que tem em volta do Bosque do Papa, que também uhum, uma luz que bate, ilumina e tem o formato de Nossa Senhora, às vezes tem o formato do uhum. Papa, e as pessoas vão lá para rezar para eles. Então não é só uma coisa de Sim, mal, nem sempre é só de assombração, né? As lendas sim, exatamente. histórias também podem ser de religião, de fé. Exatamente. É o que eu falo. Quando eu falo de lenda, né? É o que eu digo, lenda não é só a parte ruim da cidade, né? Lenda não significa ser uma coisa triste, né? Uma coisa de assombração, né? Uhum. Tem muita lenda que é uma coisa bacana, né? É o tal do viveram felizes para sempre, né? Tem algum É, porquê de Felizes para Sempre? deixa eu tentar lembrar aqui de uma bem bacana, que o pessoal fala, ai, que meigo, peraí. Agora eu só Ah, mas soube aí perde a de graça. fidelidade. Oi? Até agora eu só soube de homens de teste de fidelidade, homens que abusavam de mulheres em Ah, táxis. tem, ali quando a gente para, por exemplo, na frente do prédio histórico da Federal, né? Que a gente tá, que o casal estava namorando embaixo do pinheiro, né? Então o galho do pinheiro caiu na cabeça do menino, né? O rapaz morreu e a moça desconsolada com tudo que aconteceu, achando que tinha sido mal agouro do pai, né? Que não queria que os dois namorassem, se matou para viver feliz para sempre com o marido, né? Ah, Com o namorado em outra vida, né? ai, não é Felizes para Sempre. É, acho que não tem lendas de Felizes para Sempre, gente. Não, eles foram Só se felizes para sempre do outro lado. só se forem outras vidas. Mas daí as pessoas que ficam aqui não ficam felizes. Tem que ser uma coisa feliz. Mas tem de doação de livros, né? Tem uma de gato, de um gato que vivia num sebo, o gato Ah, Kiko, sim, era o sebo ali do largo, né? Lá do lar, embaixo do chapéu. ele doava livro para as Sim, crianças. Essa história sim, é sim, sim. bonitinha, né? Essa história é que, na verdade, como a gente não passa naquela região ali, né? A gente faz o desvio ali Pela. Depois, sim, pela Rua do Rosário. Uhum. A gente acaba descendo pela Rua do Rosário, né? Então acaba que aquele miolo ali a gente acaba não concentrando alguma lenda daquela região. Até mas é, porque passar ali numa sexta ou num sábado é praticamente impossível. é, ali é o fervo boêmio, na verdade, não é um fervo Sim, ruim. não, é. Eu Boêmio. brinco que se a gente resolver passar por ali, a lenda acaba exatamente no meio do largo, né? Ah, olha lá, é do Que fica gato todo Boris. mundo sentado no alemão e ninguém mais vai embora. Olha lá, o cara falou, o Daniel falou, é do gato Boris. Isso, Isso, Gato foi Boris. um pitbull, e daí ele, nas noites também de lua, se transformavam em um homem e ele doava os livros para as crianças, ou ele saudava Isso, exato. mulheres indefesas, mas era tipo do bem. Uhum, Era o gato do bem. Isso aí. exatamente. Viu? Tem história, tem lenda do bem também. Tem, né? Tudo bem também. É, isso aí. A gente, ó, eu brinco, a gente tem uma lenda viva na cidade que é a Cláudia Silvano, né? A diretora do Procon. É uma lenda viva do bem, né? Todo mundo, a gente passa na frente do trabalho dela, então a gente sempre fala dela, né? É Eu verdade. gosto de contar. Tem lenda do Barigui? Lenda eu não sei, mas que tem um jacaré no Barigui, tem. Tem. E que tem gente que já morreu, pega pelo, pelo jacaré também. Reza a lenda Ó, o que já povo morreu. esfomeado, gente. Lenda de comida. Olha, lenda de comida não, mas tem um tour que eu vou fazer propaganda do tour da minha amiga, que é o tour de comida de boteco. Ah, é. Tem o tour de comida do... A gente fez uma live gastronômica, a gente falava de lugares também, a gente falou de lugares, mas não falamos de lenda, né? Mas os Sim, home ops é uma lenda, agora que eu aprendi o que é home sim. ops. Foi comer o home office ou não? Não, ainda não, porque eu Não? descobri na pandemia, na última live, Ah, sobre tem que gastronomia. experimentar. Daí agora eu tenho que experimentar. Mas lenda de lugar, deixa eu pensar. Acho que não mesmo. Ah, deixa eu falar do presídio do AU. O AU também a gente não passa, porque ele não é Fala.
quem não é de Curitiba, ele não é no centro histórico, é um bairro mais... Não é longe também, mas não é no centro. E tem várias histórias, o presídio do AU já foi desativado até, mas mesmo assim as Já pessoas não existe mais nada. já não existe mais, mas ainda assim as pessoas contam histórias dele. É, tem uma de um cara, essa história eu acho muito boa, de um cara que pegou HIV de uma mulher, uma loira, e aí ele ficou revoltadíssimo e ele saía pela cidade espirrando ácido na cara das pessoas, das loiras, né? Sim. E daí ele foi preso e diziam, e ele fazia isso de moto, e diziam que ele, mesmo preso, saía nas noites de lua cheia, porque sempre tem que ser uma noite de luar, uma noite de eclipse, para essas coisas acontecer. Ele saía da prisão nas noites de lua cheia e ia aterrorizar as loiras com a sua moto pela cidade. Uhum. Então, tem essa, e tem a de um outro, de um cara aqui. Essa eu não sei também, que era um cara que se vestia de palhaço na região metropolitana de Curitiba, e Essa eu ele desconheço. ele era já era um senhor, ele se vestia de palhaço pela região metropolitana de Curitiba e ele tinha uma serra elétrica. E ele também ia abusava das mulheres. Daí ele foi preso, só que no presídio, o que que acontece? As pessoas foram lá e mataram ele. Porque geralmente o Uhum. homem, né, que abusa de mulher, acaba sofrendo mais Sim. no presídio. E aí mataram ele dentro do presídio e ele começou a assombrar todos os caras que eram presos por abuso de mulheres, ele assombrava com a sua serra. Então esses caras não dormiam à noite de tanto que eles escutavam barulho de serra elétrica dentro do presídio do AU. Hum. Tem homens que passam por lá e escutam essa serra elétrica até hoje. Olha, né? Não, Hoje, na verdade, assim, ali no presídio não tem mais nada, né? Sobrou só não. a parte da frente do presídio, eles deram uma reformada bem boa. Uhum. É, mas além essas lendas assim mais distantes do centro, né? Isso foi o que eu te falei, esse é um projeto que eu tô montando, né, da gente dar uma volta por um canto diferente da cidade, né? Uhum. O palhaço que dava balinha. Minha mãe não deixava a gente comer. Ah, Bala ele... Zequinha, será? Era o Zequinha? isso era lá no centro? Era Bala Zequinha? Onde que era Deve isso? ser. É, mas é que a gente, desde criança, a gente sabe que não pode pegar doce de estranho, Exatamente. tá? Nada dos estranhos. Então a tua mãe estava certa, Luaninha. Ainda mais hoje em Ah, dia. sim. Ah, mas aí vocês querem sair, passar pelos presídios também? Não, não presídio. A gente vai passar assim por cantos um pouco diferentes da cidade, né? A ideia é não fazer de a pé, né? Fazer um tour com uma van e tal. E aí a gente quer dar essa ampliada, mas pegando alguns outros pontos além das lendas, entende? Então tem várias, é um projeto que eu estou montando com mais alguns amigos, né? Então é uma coisa que vai ser bem diferente aí para o retorno. Passar uma noite numa casa mal assombrada, lá na do Batel. Então, né? Eu brinco que eu tenho um sonho que é conseguir a gente fazer uma visita dentro do Eduardo VII. O que que é o Eduardo VII? Eduardo VII é aquele hotel que fica bem na esquina da Marechal, Ah, com a sei. Tiradentes, Aham, né? Tiradentes, aqui. É, então, assim, aquele prédio é muito bacana, né? E lá dentro o prédio em si é um livro aberto da cidade, né? Uhum. E é muito bacana. Eu sempre estou tentando dar um jeito da gente conseguir entrar dentro desse hotel para fazer uma visita, E ali bem né? ele fica onde era o Pelourinho, né? Sim. Era a Câmara Cadeia de Curitiba, que era a cadeia era a cadeia embaixo e a Câmara dos Vereadores em cima. Então Ele também começou como mercado municipal, na verdade, né? é Ali ali antes de do ser. lado, ali do lado o Mercado Municipal Sim, e daí a Câmara Cadeia, sim. tudo nessa Uhum, exato. região. Uhum. Não era. Então ali também tem bastante história. Dá pra. Deve ser, mas não sei, o prédio tá bem. Eu vi umas fotos dele hoje, inclusive, tá bem feio, né? Então, eu não sei como é que tá por dentro hoje, né? A Aham. gente sabe que tem um vigia lá, mas o em volta ali o dentro do prédio a gente não sabe como tá, né? Eu brinco que todo dia eu passo ali e toco a campainha, mas infelizmente ninguém me atende, né? Hum. Eu só vi o vigia uma vez, que foi uma vez que eu saí com um grupo de estudantes também, né? Mas daí Aham. já era pessoal do segundo grau, né? Pessoal do médio, né? De uma escola aqui de Almirante, né?
Então, quando a gente parou com o grupo na frente do prédio ali, a gente estava mais ou menos umas 25, 30 pessoas, né? O vigia resolveu dar um oi pela janela, né? Todo mundo achou que era o fantasma, que estava assustando. Então, foi uma coisa muito bacana. Uh, né? Já, já entrou no clima. Alguma lenda sobre o bondinho da 15? Tem Então, algum? sobre o bondinho em si, não. A gente tem uma lenda, uma pessoa que era uma lenda viva, né? Que era a Gilda. A Gilda foi uma figura histórica. Como eu falei, a gente não fala só de fantasma, né? A gente Uhum. fala um pouco da história da cidade. A Gilda era uma figura mitológica, histórica da cidade. Ela era um travesti barbudo, né? E todo mundo morria de medo de passar na 15, porque ela gostava de sair beijando os meninos, né? E o pessoal que ficava ali na boca maldita, ali, eles brincavam muito, então eles pagavam uma moeda para Gilda e falavam para Gilda, ó, vai lá e beija aquele cara lá. Então a Gilda ia lá e dava um beijo na boca do cara, né? Então o Ah, pessoal, os adolescentes ali, o pessoal daquela época morria de medo de passar lá, né? viu, Rafael, que perguntou aí, ó. Cuidado com a Gilda. Então, a Gilda, infelizmente, a tadinha morreu como indigente, né? Ela morreu de, claro, ela teve uma doença, né? Pegou uma doença infecto-contagiosa e morreu como indigente, coitada, né? Ah, mas com certeza daqui a alguns anos ela já vai virar uma lenda, alguém já vai contar que viu ela andando, vagando e vai virar uma lenda, com certeza. Que a gente gosta Ah, de transformar as histórias em lendas. Alguém mais? Oh, fala sobre o Óleo Man. Ah, gente, todo mundo já durante algum. não, falar sobre o cachorro do Oilman, não, tô brincando. O Oilman tem um cachorro que é um bulldog que chama Oil, eu apelidei ele de Oil Dog, né? Porque anda junto com É, Óleo Man. Antecipa durante algum tour, aconteceu alguma coisa? Ah, ele já contou já. O Celo perguntou se tinha acontecido alguma coisa do vigia do prédio. Ah, então, além do vigia, tá, alguma coisa estranha. A gente teve um cidadão uma vez que seguiu a gente o tour inteiro, né? Ele achou que a gente estava, não sei o que ele estava achando, né? Mas ele seguiu o tour inteiro até o final. Chegou no final ele falou, tá, não, mas alguém veio perguntar, tá, mas ele é funcionário seu, né? Eu falei, não, você é maluco. Então o pessoal foi o que eu falei, o pessoal assim, de engraçado é o tipo de coisa que o pessoal às vezes para, vem pedir, né? Ou quando o grupo é grande, eu normalmente saio com uma caixa de som junto, né? Portátil. Até para, né, para o pessoal conseguir escutar bem. Então, às vezes, tem gente que acha que eu estou pregando, né? Então, eu paro no meio da rua, começo a falar com a caixa de som, sempre tem alguém que grita no fundo, Amém, Jesus, né? Aham. São as histórias engraçadas que a gente tem. Mas é o que acontece na 15, né? Para alguém ali, e daí você começa a falar, já junta um círculo de gente em volta na própria praça na Rui Barbosa também, isso acontece direto, né? Sim. Alguém mandou mais uma pergunta. Como é a história da Maria Bueno? Ela é uma santa? E aí, Mauro, Maria Sim. Bueno é uma santa? A Maria Bueno não está canonizada, né? Mas virou a santa curitibana, né? Alguns atribuem vários milagres para ela, pelo fato dela ter sido padre Mauro é sacanagem, hein, Lu? É pastor. É, pelo fato dela ter sido assassinada pelo namorado, né? Pelo marido. Então, no lugar onde enterraram ela no cemitério, né? Ela começou a fazer alguns milagres, então alguns atribuem alguns milagres a ela, né? A Maria Bueno está enterrada no cemitério municipal de Curitiba e o túmulo dela é bem na entrada. Então, quando vocês entram, assim, vocês já começam a ver muitas placas em homenagem a ela ali. E por que que dizem que ela é santa? Porque quando ela morreu e foi realmente assassinada, aonde colocaram a cruz era na Vicente Machado, né? A rua, se eu não me engano. Isso. Foi. Antiga Minas Gerais, né? Como eles É, chamavam. Minas Gerais, isso. Que hoje é a Vicente Machado, que a gente conhece, Isso. colocaram uma cruz ali onde ela foi assassinada, e nessa cruz nasceu uma rosa. E foi daí que surgiu esses milagres da Santa Maria Bueno, Sim, exatamente. né? Então, ó, uma coisa que eu conto, uma lenda bonitinha ali quando a gente passa no Mercado das Flores, né? Atrás do Do pai. Palacete, Tem a isso Maria. do Paço. Isso, exatamente. Né? Não vou contar a lenda toda, né? Que senão já Uhum. vai perder a graça. É. Mas uma parte da lenda que eu conto, né? Ali que as flores elas se abrem, né? Por um motivo muito específico, né? Uma lenda bonitinha, né? Ah, Então essa é a mais calminha de todas, vamos colocar assim, né? ai, agora eu quero saber por que que as lendas e por que que as flores se abrem. Eu fiz o Ah, tour já mas
3 anos, uns 2 ou 3 anos já, mas a gente esquece, por Uhum. isso que você falou que teve Sim, gente que já fez várias vezes, né? Porque é legal relembrar. Agora tem, sim, e cada tem vez a gente acaba colocando algum elemento diferente, sabe? Então isso que é um, bacana. A gente vai, às vezes as pessoas que vão visitando o tour com a gente falam: "Ah, não, porque eu vivi naquela época na cidade, tinha tal coisa". Então a gente acaba acrescentando elementos extras ao tour, né? sim, sim. Tem um canto que a gente passa ali na Tiradentes que é só mostrando mesmo na hora, né? Que o pessoal fala: "Nossa, eu passo aqui todo dia, nunca tinha visto isso". Né? Tem Eu gente acho que que faz 90 anos que mora na cidade. eu acho que na Oi? Zacarias também tem uma coisa que a gente passa e não olha. Tem, Na Praça Zacarias, tem. né? Tem uma estátua. Isso, Quem é de exatamente. Curitiba, vamos fazer um desafio. Quem é de Curitiba e for andar pelo centro, quando puder, passa na Praça Zacarias e olha alguma coisa diferente. Não é a torneira, não é a primeira torneira, tá? Se quiser saber, depois me manda uma mensagem que eu conto em off. Exatamente. Não, Se ficar ali muito. é legal de passar a noite. É, Ali é outro canto que o pessoal morre de medo de passar a noite. Mas é uhum. divertido. Ali é legal. Eu gosto da história. Alguém perguntou alguma coisa. Ah, Thais. Tem aqui na Silva Jardim uma loira que fica pendurando faixas nas árvores, gritando, subindo em árvores na Silva com a Marechal. Sabem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não conheço. Sabe quem? Não. Se ela tá viva ainda, ela ainda não virou lenda. Ainda não virou lenda, ela tá viva. Filma pra gente transformá-la em lenda. É na esquina da tua casa, dá pra você filmar. Filma pra gente ver isso aí acontecendo, a gente já vai atrás. Se alguém souber dessa loira da Silva Jardim, manda pra gente. Alguém falou alguma coisa do Elvis. Um dos melhores covers do Elvis é o Ah, sim, Óleo. é o Oil Man. Aham. Ele tinha uma banda, inclusive, que se chamava The Oil Band. É de óleo, É verdade. de óleo bem, de óleo, de óleo É baixo. verdade. Ele entrou no jogo, inclusive. Ele foi no jogo com essa banda dele. Ah, é? Não sabia que ele tinha Sim. jogo com a banda. Pra quem não Sim, sabe, faz do anos já. Óleo Man, também que tem gente de fora, o Óleo Man, ele andava de bike por Curitiba. Ele ainda anda, Sim. porque antes ele andava só de sunga e com o corpo besuntado de óleo. E hoje ele já anda de roupa. É. Não, hoje ele anda de As máscara. últimas. É verdade. As últimas fotos ainda era ele andando de roupa. Agora, imagina, sunga e máscara. Ai, gente. Olha, acabei de colocar o link ali, vamos ver se aparece. Olha, a Elô perguntou quanto tempo eu faço o tour. Esse tour já vai fazer uns 2 anos. Peraí que travou aqui. Peraí que travou. Não dá para entrar agora. Que link que você pôs E peraí aqui? que minha conexão. Foi só um pouquinho, minha conexão ficou bem ruim aqui. Peraí. Tá bom. Enquanto isso, Tá, manda vamos lá. pergunta Faz a pergunta de novo. Vamos lá. que não vejo. Mas, ó, sim, a menina tá viva, a loira da 15 voltando. Confesso que faz uns meses que não vejo, mas cada pouco ela tá lá. Então, TCL, Ah, filma, tá. por favor. Alborguete é lenda. É verdade. É o Borghetti Helena. Alborguete é lenda. Vamos lá, que mais? O que o pessoal quer saber? Mais alguma? Vai que daqui a pouco tá acabando o nosso tempo de lendas. Mais alguma? Deixa eu ver. A lenda do gato preto? Do Julio Iglesias? Então, reza a lenda que o Julio Iglesias veio para Curitiba, né? É boa. E ele fugiu do hotel de noite e foi lá no Gato Preto cantar, né? O pessoal pegou ele lá no Gato Preto cantando. E Essa é a disseram que origem da não história. ficasse. Oi? Falaram que quando ele foi lá no Gato Preto, o Julio Iglesias, ele ficava no Bourbon ali, né? Quando ele Sim, foi cantar ali no Bourbon, no Gato Preto, não deixaram. Falaram, quem é você? Vai querer cantar aqui? né? Tipo, nem Exatamente. conheceram ele, né? Porque o pessoal que vive ali não curtiu o Julio Iglesias. E ele, não, eu quero Sim, cantar. E daí ele cantou e daí foram lá resgatar ele. Então a história também é bem famosa de Curitiba, o Julio Iglesias no Gato Preto. A sim. Então, borboleta. voltando um pouco, né? Eu falei lá no começo que eu ia contar a história dos fantasmas, de uma casa mal assombrada, não era uma casa, era um museu, né? Ah, é E a do gente museu. tem ali o Museu Paranaense, né? A gente teve um fato muito inusitado que até ganhou a mídia na época, que foi a aparição, foram as portas do museu se abrindo e fechando sozinhas de noite, né? E as câmeras de segurança filmaram tudo aquilo.
E, e o fato é que na época chamaram o Padre Quevedo para passar a noite no cemitério, né? Fizeram toda no cemitério, não, desculpa, no museu, né? Entendeu? Então fizeram todo esse aparato lá e tal, e acabou que não acharam nada, né? Mas alguns atribuem que essas portas, esse fantasma, né? É o fantasma da loira do Paço, né? Então era a Ela, loira que estava lá no Paço Municipal e ela ela se- sabe se por algum motivo, né? No tour eu conto, e ela foi parar dentro do Museu Paranaense. Dentro do Museu Paranaense tem a Nossa Senhora da Luz, da lenda da Fundação de Curitiba. A imagem da santa, quando Curitiba, quando a gente fala de história de Curitiba, Curitiba começa os primeiros colonizadores no Trevo do Atuba e eles constroem a capelinha ali e colocam Sim. Nossa Senhora da Luz, uma santa pequena de barro, mais ou menos em 50 centímetros, na posição de frente, né, para os fiéis no altar. E Sim. durante a noite a santa virava em direção à Terra dos Pinheirais. Uhum. E foi daí que eles, o cacique Tindiquera, toda aquela história, levou, construiu a catedral onde hoje é a Praça Tiradentes e construiu a matriz para a Santa e ela parou de se mexer ali. Só que daí, quando eles fizeram a nova catedral, destruíram a matriz e construíram a grande catedral, a Santa ficou muito pequena. Então, hoje, essa Santa está no Museu Paranaense e ela fica virada em direção à Praça Tiradentes, à catedral. Uhum. Quando você entrar, ela está bem na direção da catedral. Então, é uma lenda da nossa cidade, da Fundação de Curitiba, está nos livros, e a Santa está lá também para quem quiser visitar. Sim. Vamos lá, gente. Mais perguntas. Vai, últimos minutos. A mulher. Ou alguém falou que a moça, a mulher da borboleta Terese corre hoje, está passando por necessidade. Tá, descartado É, animal. Uhum. que dó. Conta da vaca do Bacaxiri. Ah, eu contei essa semana da vaca do Bacaxiri. Do... Então, vocês sabem que assim, né? A gente fala do Pirata Zumiro, né, não vou contar a lenda do Pirata Zumiro, porque ela é bem comprida, É. né? Mas um dos pontos onde, né, a lenda ocorre, né? Que é a casa do Burro Bravo, essa casa existe até hoje, né? Essa casa ela fica aqui perto do Parque do Bacaxiri, Uhum. Não, né? é que essa semana eu contei no meu Instagram do nome do bairro, do francês que perdeu a vaca e Sim, saiu uhum, procurando a vaca, Cherry. Mas acho sim, que, sim. apesar que tem uma galera aqui que não é do meu Insta, né? Mas essa eu contei, da vaca, Cherry saiu procurando e tá sumido até hoje. Eu falei, Mauro, que eu acho que ele se perdeu e foi lá na casa do seu Vicente. Hum. Então, na verdade, assim, a gente tem outras histórias, né? Tem outros parques não tão conhecidos aqui em Curitiba, né? Que é o caso do Bosque Gutierrez, né? O Gutierrez também é cheio de lenda, né? Até porque tem um túnel, tem uma caverna, digamos assim, dentro do Gutierrez, né? E o Gutierrez ele tá meio abandonado, né? Aham. E o Gutierrez pessoal é o Chico, brinca. Isso, exatamente, o Bosque Chico Mendes, Mendes, né? ele fica no pilarzinho, para quem não sabe do que a gente tá falando. Ali, na verdade, ali ainda é Mercedes, é Bom É, Retiro e Mercedes, né? Pilarzinho ali, Bosque Alemão, um pouquinho mais para cima. é. Tá perto da torre de antena de TV ali, que é mais Perto fácil. do Bosque Alemão, Bem praticamente pertinho, grudado no Alemão. Uhum. já no chá. E Então por falar ali é em Gutierrez, Curitiba também tem muitos túneis, né? Subterrâneos e muitas sim, histórias de túneis, desde a Santa Casa até ali as ruínas de São Francisco, sim, Concórdia, sim. toda essa Uhum. região, né? A gente acaba falando um pouco dos túneis também, né? No Olha lá o tour. Daniel falando, falem dos túneis, né? No tour a gente fala dos túneis, né? Então alguns dizem que todo o centro histórico é ligado por túnel, né? Então a gente Uhum. tem ali um túnel que sai do, do, do Clube Concórdia, né? E vai até o Palacete Garibaldi. E no Uhum. meio desse túnel, alguns dizem que os italianos e os alemães esconderam um tesouro inestimável durante a Segunda Guerra, né? Então são várias histórias ali que o pessoal vem inventando, né? E o cavalo babão também é outra história, né? A gente tem uma lenda bem bacana do cavalo babão. Ali do Babão, É... sempre. Você conta uma e eu conto outra também para as crianças. Ah, sim, né? Então, é bem isso que a gente está E fazendo, histórias.
Não, então, é o que eu falei no começo, né? A gente vai falar com lenda, a gente vai trabalhar com cada conto aumenta um conto, né? Cada conto Uhum, aumenta um ponto, né? Então, isso que é legal das lendas em si, né? A gente ter várias formas da mesma lenda, né? Eu brinco até, a gente fazendo um spoiler aqui, a gente faz uma mescla de lendas no meio do caminho, né? Faz um crossover de lendas urbanas, né? Então, durante o tour eu acabo contando essa história também. E além dessas, além desses túneis, a gente tem o túnel que sai embaixo da catedral também, né? Que liga o antigo colégio da Divina Providência, né? Então sai da uhum. Divina Providência e vai parar embaixo da catedral, né? É, e ali da catedral tem o poço também, né? Que esse dá pra gente ver. Sim, Que era onde eles buscavam água. Esse tá aberto. Mas não é lenda, esse é sim, real. isso é real. Porque, na verdade, assim, dentro do próprio Palacete Garibaldi, eles acharam os 4 túneis, né? Eles só não sabem onde eles terminam, né? Então, quando Não fizeram a andaram, reforma da... Oi? por que não andaram pelo túnel, É né? porque isso desmoronou no meio do caminho, né? Então, Hum, com a mudança da cidade, tudo isso acaba desmoronando, né? uhum. O próprio túnel do Concorde em si, ele só vai até um pedaço. Ah, entendi. Por causa da construção da cidade, provavelmente, né? Exatamente. Aham. Eles acabam sendo destruídos. Sim. Mais alguma última chance? Deixa eu Vamos lá. pensar. Os túneis, acho que é isso. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Antecipou. Vamos ver. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Não. Bom, então, gente, a ideia é fazer o Tour das Lendas de Curitiba. Se quiser saber alguma, depois manda Lenda aqui do para. metrô de Curitiba. Ah, não. Isso é... Esse não vai Um dia acontecer. sai. Um Ó, dia eu, sai. eu acho que não vai sair o metrô, porque Curitiba ela é toda formada, é toda em cima de rios, né? A gente tem muitos Ah, rios mas metrô subterrâneos. de superfície. É muito rio subterrâneo que foi fechado para poder ter a cidade, então é muito difícil. O nosso metrô é o nosso biarticulado, são as nossas canaletas. Sim, vai Eu virar acho, metrô de superfície. eu acho muito difícil ter o nosso metrô. Vamos se contentar com as nossas canaletas, Vamos. né? Então, Sim. eu acho que é isso, Uhum. pessoal. Então, ó, sigam o Mauro quando voltar, acabar a Quando pandemia. voltar, me sigam pessoalmente. Vamos fazer o Tour das Lendas, vamos combinar pra gente ir junto aqui, galera, pra gente dar risada, pra gente se divertir juntos, pra gente passar medo juntos. E que mais? Mauro, muito obrigado Eu pela brinco que quando a gente disponibilidade. faz o tour, a gente faz um arrastão, né? Que aquilo parece um arrastão descendo a Rua 15, né? Então o pessoal, aquelas 20 pessoas, 30 pessoas, falam, É cara, o que verdade. que é isso? É arrastão. Eu falo, vamos embora, vamos fazer bagunça. É verdade. Muito obrigada pela disponibilidade. Vamos fazer o nosso arrastão de sustos pela cidade, Vamos, andar, fazer exercício, que a gente está cansado de ficar em casa também, né? vamos. Mas por Aham. enquanto, A gente, cuidem. vamos fazer aqui, ó. Daí a gente vai ampliar o tour então, como vai estar todo mundo, né? Pronto para caminhar e tal, tá todo mundo em forma agora, né? A gente vai fazer o tour, vamos ampliar ele, a gente vai até o Alto da 15. Não, a gente vai até a reitoria. O que vocês Não, acham? gente, Vamos caminhar? é o lugar de Curitiba, mas é o lugar que eu mais tenho medo de Curitiba, juro. As minhas sextas-feiras de aula na reitoria, eu era. Quem que tá aí? A Mariana não tá aí, mas ela é minha cúmplice, que eu tinha medo mesmo. Obrigada a todo mundo que participou. Nossa, a galera perguntou, comentou, achei o máximo. Nem consigo citar todo mundo, porque foi um Tem monte de muita gente que gente. participou. A professora Társila, né? Saudades, Ah, prof. sim. Até uma próxima. O Celo, o pessoal de fora de Curitiba também que entrou aqui. A Lelê tá aí, meus primos, meus amigos, os amigos do Mauro. Gostaram? Mandem Sim. assim se vocês gostaram. A Fabi falou do Se metrô. não gostar, puxa o Obrigada. pé de noite quando tá dormindo. Se vocês não gostaram, lembre-se que ele é filho, neto e afilhado de coveiro, hein? Então vocês se Não, espertem. neto, sobrinho e afilhado. Ah, é neto, sobrinho, afilhado. É outra ordem. Isso. Uhum. É outra ordem. Então tá bom, Mauro. Muito obrigada. Até o Obrigado a você próximo, pessoal. pela oportunidade, Então, né? todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salva a live aqui, depois eu mando o link para você. Tá bom? Prof. Beleza. Tarsila que pediu também, eu mando para vocês também, tá bom?
Ah, sim. Adorei, eu também adorei. Um beijão, obrigada. Beijo, até. Tchau. Tchau, tchau. Agora.